Perguntas no Instagram, @vencer com a gente, @vencer com a gente, você que está nos ouvindo aqui pela Fiel FM, que está nos acompanhando pelo Instagram. Qual que é o Instagram, Bispa? @vencer com a gente. Também @vencer com a gente. Envie suas perguntas que serão respondidas ao final do programa. Amém? É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. Você que é um servo, uma serva do Senhor, como você tem levado as coisas que Deus colocou na tua mão no seu dia a dia, como tem sido esse cuidado aí? É verdade. Como é que a gente cuida, né? Porque a gente tem a presença de Deus todos os dias na nossa vida, e como a gente cuida dessa presença de Deus? Então, hoje nós vamos traçar um paralelo, né, Bispa? Sobre dois personagens bíblicos, que é Abinadab e Obed-edom. Eles tinham semelhanças entre si, não é? Os dois eram de famílias levíticas, né? Sim, Separados para cuidar dos utensílios do templo e, no caso, seria a arca do Senhor, né? isto. As semelhanças deles começa aí. Eles foram designados para cuidar da arca do Senhor. E Abinadab cuidou da arca do Senhor nada mais, nada menos, por aproximadamente 20 anos, ou um pouco mais, ou um pouco menos. Então vamos colocar aqui que ele cuidou da arca do Senhor por 20 anos, não é? Não foi pouco tempo, né? Não, muito tempo. 20 anos é uma vida, né, gente? Imagine. A Arca da Aliança em nossa casa um dia já seria tremendo. Imagine ela estar presente em nossa vida durante 20 anos. E a Arca da Aliança naquela época era a presença de Deus. O símbolo mais imponente que o Antigo Testamento mostra que simbolizava a própria glória de Deus, né? Isso simbolizava a própria glória de Deus, lembrando que não tinha o Espírito Santo naquela época. Exatamente. Então, ter a Arca da Aliança em sua casa era tudo que todo mundo queria, que podia ter, era a maior honra, era a maior glória que um homem, um levita poderia ter. E lendo a Bíblia, em 2 Samuel, nós observamos que a Bíblia não relata grandes bênçãos vividas por Abinadab. Muito pelo contrário. O que a Bíblia relata sobre a família de Abinadab é a morte do seu filho Uzá, despertada pela ira de Deus. Exatamente. Né? Relembrando a história aqui, Davi ele foi buscar a Arca da Aliança na casa de Abinadab depois de 20 anos para levá-la para a cidade de Davi, e ele colocou a arca em cima de carros de boi. Lembrando que os carros de boi eram carros novos de boi, não tinha transportado nada. Então Davi achou que estava fazendo grande honra dessa forma, levando a arca em cima de carros de boi. E nesse caminho, nesse trajeto até a cidade de Davi, o boi tropeçou em uma pedra, a arca se desequilibrou, Uzá, filho de Abinadab, foi segurar a arca, apoiar a arca, a ira de Deus se desceu contra ele e ele morreu. Sabe que tem muita gente que tem dúvidas sobre esse assunto, viu, pastor Eduardo? É verdade. O pessoal acha assim que foi uma coisa tão injusta de Deus. Poxa, Uzá foi tentar segurar a arca. Ele estava ali protegendo a arca. Por que será que a ira de Deus se acendeu contra Uzá? Para quem aí não sabe, a arca tem muitos ritos, né, que Deus estabeleceu para ser transportada. E um deles é que deve ser sobre os lombos dos sacerdotes. Ela não pode ser carregada por carros de boi, né? Quem carregava utensílios sagrados em carros de boi eram os filisteus e não os judeus. Então, eles já estavam fazendo da maneira errada. Estavam fazendo. E é interessante, né, que a gente pode falar, não, mas espera só um instantinho, vamos raciocinar, porque a gente raciocina, porque nossa fé é racional, amém? Então, vamos lá. Pode falar, não, mas poxa, Uzá estava acostumado com a arca, com a presença da arca. Imagine, Uzá era jovem. A arca ficou 20 anos na casa de seu pai, em sua casa, onde ele habitava. Então ele tinha um contato com a arca, ele tinha convivência com a arca. A arca era algo de costume em sua vida.
E por que nesse momento que ele tocou a arca, a ira de Deus veio contra ele, não é? É uma coisa para nos pensar. A Bíblia não fala, mas é uma coisa para se pensar. Ele tinha familiaridade com aquela arca. Será que esse não era de fato o problema? Eu falei da semelhança entre os dois, bispa. É verdade. Abinadab e Obed-edom. Mas havia também uma grande diferença entre Abinadab e Obed-edom. E qual era essa diferença? A diferença é que enquanto a arca ficou na casa do primeiro durante mais de 20 anos e nenhuma grande bênção é relatada, pelo contrário, é relatada um óbito, uma ira de Deus na sua família. Enquanto a arca na casa de Obed-edom ficou por apenas 3 meses. Apenas 3 meses? Eu digo apenas 3 meses, porque comparado a 20 anos é um período irrisório. Porque, como eu disse no começo, um dia em nossa casa, um dia arca em nossa vida, já é muita coisa, não é verdade? É verdade. Já é algo excepcional. Mas lá ficou 3 meses. E a Bíblia relata aqui que durante esses 3 meses a família de Obed-edom e Obed-edom foram abençoados de maneira tremenda. Foram abençoados de maneira grandiosa. Veja, aqui não é relatada a ira do Senhor, não é relatado o desgosto do Senhor, é apenas relatado bênçãos do Senhor. É verdade. E sabe, bispo, eu pesquisando aqui o nome Obed-edom, Obed é alguém que serve, e Edom porque ele era edomita, mas Obed é alguém que serve, né? Lembrando que naquela época a cidade da onde a pessoa era colocado depois do nome, Sim, né? sim. Então, ele era uma pessoa que servia. Então, de que forma que ele serviu a Deus nesse período em que ele cuidou da arca? Não é? É que em 2 Samuel 6, 7, né, contaram, né, para Davi. O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. né? 6:12, né? Eita, desculpa, gente, é 12. Vamos ler aqui, já que a bispa citou. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Na verdade, as bênçãos de Deus não estão apenas em 2 Samuel, nós podemos encontrar em outros lugares também da Bíblia. Crônicas também encontramos essa passagem da bênção que foi a arca da aliança na casa de Obed-edom, né? Ele foi grandiosamente abençoado, né? Porque você pode pensar assim, mas o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Eu não tenho a arca. Não vou levar a arca para minha casa. É verdade, não vai? Mas a arca é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. E hoje ela está com você. E a pergunta que nós precisamos fazer é o que você tem feito com ela. Porque os estudos mostram que o que desencadeou essa bênção extrema na casa de Obed-edom foi o cuidado extremo de Obed-edom com a arca. Ele cuidou dela da maneira como ela deveria ser cuidada. Ele zelou por aquela arca. Ele fez aquilo não só de obrigação, exatamente, protocolar, mas com né? cuidado, com amor. O texto ainda diz que Obed-edom, ele fez tudo o que ele poderia fazer, e quando Davi decidiu transportar a arca de volta para a cidade de Davi, agora, né, nos lombos dos sacerdotes, Obed-edom foi, e foi em festa, porque ele queria, ele amava o que ele estava fazendo. Nós percebemos que Abinadab, ele tinha aquele conceito que muitas pessoas carregam, que eu vou ter que fazer essas coisas para agradar a Deus. Então eu vou fazer por obrigação, eu vou fazer porque tem que fazer, eu vou na igreja porque tem que ir, eu vou orar porque tem que orar, vou dar dízimo porque eu tenho medo do diabo me roubar. Faz as coisas, faz as coisas de maneira protocolar. Não dá o devido valor à presença que o Espírito Santo está em nossas vidas, é o que ele representa em nossas vidas, não é? Exatamente.
né? Aquele que representa a arca para nós hoje é o Espírito Santo de Deus, e tem muitas pessoas que até o negam ou rejeitam. Então, assim, é complicado nós rejeitarmos a presença de Deus na nossa vida. E às vezes você o tem. Mas eu vou te fazer uma pergunta nessa manhã. Já faz quanto tempo que você não ora em línguas? Faz quanto tempo que você não zela por cumprir a palavra de Deus na tua vida, na tua casa? Faz quanto tempo que o cristianismo deixou de ser uma festa na tua vida? Porque o cristianismo é uma festa. E você que agora está nos ouvindo, a bispa falou, tem pessoas que abrem mão do Espírito Santo, não é? E não sei, você pode ser uma pessoa dessa que de repente afastou da igreja e acabou abrindo mão do Espírito Santo, não é? Por algum motivo ou outro, acabou se envolvendo com um lugar ou outro em que teve que abrir mão do Espírito Santo de Deus, mas é sempre hora de retornar, de reconciliar, né? E a bispa fala aqui que no momento em que Davi foi buscar a arca na casa de Obed-edom, né? E a arca levada no ombro das pessoas, no ombro dos levitas. É interessante, né? Porque a gente pensa que, poxa, a ira de Deus, Davi fez tudo certo e a ira de Deus foi contra Uzá, e daí Davi, é óbvio, ele ficou temeroso, ele falou, poxa, eu tô com uma arca aqui que pode dar algum problema, então eu preciso achar um lugar para deixá-la, e deixou na casa de Obed-edom. E no momento em que ele foi retirar a arca de Obed-edom, ele fez realmente da forma correta. Não creio que ele tenha feito da forma... Foi uma decisão mais dos levitas não foi de uma forma proposital Davi, né? ter colocado a arca na carroça, né, dos bois. Não creio, ele fez isso com a melhor das intenções. Mas daí ele teve o quê? Ele teve temor a Deus no momento em que ele foi buscar a arca. E isso vem faltando nas pessoas, isso vem faltando, meu povo. Vem faltando temor a Deus. O que ele fez quando ele foi buscar a arca? Ele colocou a arca no ombro das pessoas. Porque a arca tinha que ir no ombro dos levitas, ela tinha que ir no meio do povo. A arca não era para ser transportada em carros de bois. E daí a gente pode ler aqui, segundo Samuel... Ainda no capítulo 6. 6, vamos ver o que é, 14, vai? 13, desde os 13. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Ou seja, olha só o temor que ele teve de Deus. 6 passos havia um sacrifício. Ou seja, deve ter demorado bastante para essa arca chegar ao seu destino. Com certeza, mas ela chegou, né? Ela chegou com a importância que tinha, com a bênção que tinha, com a glória que tinha que chegar, com o respeito que ela deveria ter. E quando eu falo que o cristianismo é uma festa, não estou falando vulgarizando o cristianismo, mas pelo contrário, estou falando que tem que ter som de alegria, tem que ter som de festa. No versículo 14 diz, Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Eu tenho visto muitos cristãos desanimados, e nós falamos sobre isso, né, da última vez que nós estivemos aqui na rádio. Desanimados e levando a família que Deus lhe deu com desânimo, o trabalho que Deus lhe deu com desânimo, seu chamado, seu papel dentro da igreja com desânimo. Neles não há temor a Deus, sabe? Nós precisamos entender que temor a Deus não é ter medo de Deus, mas é saber o valor do que Deus colocou nas nossas mãos. E quando nós entendemos que há um grande valor em tudo que Deus colocou nas nossas mãos, que é como levar a arca do Senhor, porque é para adoração a Deus, é para o Espírito Santo de Deus se manifestar dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro da nossa história, nós entendemos que quando a gente teme a Deus da maneira correta, como Obed-edom fez, a bênção de Deus vem. Tem muito cristão, como Abinadab, tá lá batendo cartão, esperando que Deus lhe dê a alegria da salvação, esperando que Deus faça as coisas por ele, só que ele não entendeu que a alegria da salvação, que a bênção, a vitória, vem de cuidar em amor, em alegria, em temor
da maneira como Deus estabeleceu as coisas que ele colocou nas nossas mãos. Então, é algo tão simples, mas precisa ter essa pergunta, principalmente chegando em dezembro, final de ano, 2021 terminando, como você levou a presença de Deus na tua vida esse ano de 2021? Quantas pessoas até se acostumaram a não estar na presença de Deus presencialmente? É verdade. Não precisa. Vou pegar pela internet apenas. Porque nesse momento da pandemia em que nós passamos, né, e estamos ainda passando, a gente vê aí países ainda tendo problemas com pandemia, a gente se acostumou com essa história do lockdown, né? Vamos fechar. Então, daí por fechar, os cultos começaram a passar online, algumas pessoas não se sentiam seguras a ir à igreja e passaram a pegar o culto online. E daí se acostumaram com a vida online. Mas e a vida na casa de Deus? E o servir? Não né? E o servir a Deus, como é que ficou? Ficou de lado, ficou um pouco esquecido? Será que a fé foi esfriada, como foi a fé de Obed-edom? Porque pode ser que Obed-edom... Abinadab. Abinadab, e pode ser que Abinadab, ele arca, ficou 20 anos na casa dele e virou alguma coisa banal, uma coisa de costume. Virou um objeto, Um objeto. A fé dele esfriou. Porque as pessoas, elas tendem a achar que... em casa, quando der, eu oro, sabe? Aquele comportamento religioso esquisito que precisa sair da nossa vida. Quando der, eu oro, quando der, eu busco, de repente já não deu mais, de repente você já está muito cansado. E é complicado. Nós vimos muitas igrejas que não fizeram nenhum esforço, até mesmo nessa época da pandemia, para trazer a palavra de Deus. Foi um esforço que nós fizemos bem grande da Serrema. Desde o primeiro dia de pandemia. Desde o primeiro dia de pandemia, fizemos lives todos os dias. Durante 3 meses. E transmitimos cultos todos os dias. Por quê? Porque nós sabemos o temor que temos e a alegria que temos em servir a Deus e sabemos o poder que há na palavra de Deus. Poderosíssima. A palavra de Deus é poder e autoridade para aqueles que creem. E se você não der valor a essa palavra, ela não vai desencadear poder na tua vida. Então, se você é mãe, se você é pai, se você não ensinar para o seu filho com temor e com alegria, não vai desencadear poder de salvação, transformação, libertação na vida do seu filho, na sua casa, no seu casamento, no seu dia a dia. Vai ser só uma religião banal em que você lê lá um texto da Bíblia de vez em quando e ainda fica cobrando. Deus, por que o Senhor ainda não fez isso? Deus, estou esperando nas promessas do meu Salvador. E olha, eu vou voltar à questão do crente online. Em você que está me ouvindo que é crente online, Deus está vendo você ouvindo o culto e jogando joguinho de celular ao mesmo tempo, viu? É verdade. Deus está vendo. Não tem temor nem para ouvir uma palavra. Não tem temor, tá lá ouvindo, tá fazendo outra coisa, tá lavando a louça, tá fazendo a janta, tá fazendo tudo. Enquanto ouve a palavra de Deus tem que ser ouvida de forma respeitosa. Quando a gente está na presença de Deus, a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter silêncio, a gente tem que ter reverência. Quando estamos na presença de Deus, não devemos conversar. Quando estamos na presença de Deus, temos que saber nos portar. É verdade. É dessa forma que acontece. Você não vai entrar na igreja, agora levando para um pouco, a bispa falou de religiosidade, você não vai entrar na igreja com qualquer roupa. Claro. Eu digo qualquer roupa, não é roupa chique, não. Eu digo, você não vai entrar com chapelão dentro da igreja. Lugares até que o fórum mesmo não respeita, né? Boné, você não vai entrar chapéu, dessa regatão, forma. né? Regatão não Como vai. se estivesse indo para uma praia. Não vai, você vai entrar com reverência ao Senhor. Por quê? Porque é o lugar do Senhor, que o Senhor habita. É pecado? Não. Mas é uma pecado. questão de reverência, Mas é uma né? questão de reverência. A santidade de Deus. Dessa forma nós entendemos. Porque temos que, no lugar santo, temos que entrar da melhor forma. Com certeza. Né? Não vamos chegar ao absurdo de falar, não, você não vai cortar o cabelo para entrar. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Agora, você tem que ter reverência para entrar na presença de Deus, né, bispo? Com certeza. São essas que a gente poderia dizer de pequenas coisas, que não são pequenas, que nos fazem entender o valor e a seriedade
eu fiz aqui um paralelo que o pastor Eduardo pode até falar melhor como advogado. Por que tem restrições de roupa para se falar com o juiz? Para lembrar aquele ser humano que ele está diante da justiça e da ordem. É isso mesmo, é verdade. Então, assim, existem algumas regras que nos lembram diante de quem nós estamos. E olha que é um ser humano, né? Tirou ali aquele momento em que ele está como representante da lei e da ordem, ele é só um ser humano. Imagina numa quarta-feira, eu vou fazer o nosso culto de desenvolvimento, chinelão. chego lá com a roupa da academia para fazer o né? culto. Ah, tudo bem, mas quem vai... Mas o que tem a ver a roupa que ele está usando, da forma com que ele vai falar, como Deus vai usar? Não tem nada a ver, mas tem a forma de respeito de eu estar em cima de um altar, diante de um púlpito, diante da igreja, levanta a palavra do Senhor. Exatamente. Quanto mais você leva em seriedade as coisas que Deus colocou na tua mão, maior unção Deus libera sobre a tua vida. E por que a gente está falando isso? Porque será que Abinadab não tratava assim a presença de Deus na casa dele? De qualquer jeito, sem reverência? Não sei. Não sei. Parece-me que sim. Talvez não oferecia os sacrifícios necessários e devidos. Nós precisamos entender que, eu quero ter um casamento abençoado. Quer ter um casamento abençoado? Traz a presença de Deus para dentro do teu casamento, os princípios, os valores. Pague um preço, tenha temor do Senhor em fazer as coisas da maneira como Deus estabelece. Eu quero ter um emprego abençoado. Pois é, então, ao invés de agir de acordo com o mundo, viva com temor ao Senhor. Mesmo que esse mundo te ridicularize, mesmo que esse mundo diga que você é, como que eles dizem? Radical, que você é... Outra palavra aqui que me sumiu, que o pessoal diz muito para os cristãos, você é muito bobo, fanático, né? Fanático, e não precisa de nada disso, isso é besteira. Mas então faça. Faça as coisas como Deus ordenou, com temor e com tremor. Eu vejo um cristianismo meio estranho em que parece que o ser humano decide até onde, até quando obedecer a Deus. E isso não está na Bíblia. Nós precisamos decidir obedecer e honrar a Deus em todas as coisas. E quando nós nos tornamos plenos dessa rendição, em dizer, eu não vou ser cristão só nessa área da minha vida, ou só nessa hora do dia, né? Tem gente que se torna cristão quando ele entra na igreja, né? Então, assim, você precisa se tornar cristão por todos os minutos da tua vida. E fazer isso com alegria, e com amor, e com dedicação. Que o seu coração esteja leve ao fazer isso, porque não está fazendo por obrigação, mas porque você quer a presença de Deus todo o tempo na tua vida. Quando você faz isso, você vai ser abençoado como Obed-edom. Não, e é interessante, a gente tem um molde de bênçãos para alcançarmos. Em nossa disposição, em nossa frente, há muitas bênçãos para tomarmos posse. Será que você quer tomar posse? Será que você está se ajudando para tomar posse dessas bênçãos? Porque às vezes as bênçãos não vão chegar em sua vida. Por que não chega? Olha... Descuido, né? Olha, fala, não, eu tenho o Espírito Santo, a presença de Deus está na minha casa, e por que não chega? Reveja a sua vida. Veja as palavras da sua boca, a maneira como Reveja como está indo a sua vida cristã. É simples assim. Como você tem servido a Deus, como as coisas têm chegado em você, quais são os seus interesses. Eu e a Bispa, a gente estava conversando, e eu até falei no encontro de homens, aliás, tivemos um encontro de... Vou falar mais tarde. Fala mais a agenda que tivemos no Ministério Rema. A palavra de Deus, a gente estava falando, né, Bispa? Ela é como uma faca de dois gumes, extremamente afiada, e ela discerne quais são as intenções que está em nossa mente, as intenções que passam no nosso coração, o porquê fazemos. Né? Então, o porquê você está indo à igreja? Por que está orando? Por que você está orando? Qual o seu objetivo? Onde você quer chegar? Porque às vezes a gente cumpre o rito certinho, mas como um rito. Mas a intenção, a motivação do nosso coração não está em servir a Deus, não está em agradar a Deus, está em só tirar alguma coisa dele. E aí a arca do Senhor vai fazer a mesma coisa com você que fez com Uzá. Ela vai te rejeitar. Essa é a palavra, né? Uzá foi rejeitado, né? Essa sendo de fato é a palavra. rejeitadas. E não estão percebendo isso. Não estão percebendo que estão sendo rejeitadas, por quê? Pela sua má intenção.
Uma motivação do quê? Eu vou orar porque daí Deus me dá. Mas eu não quero nada com ele. Eu não quero servir a ele. Eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer. Eu faço do jeito que eu acho que eu tenho que ser. E a palavra de Deus chama essa pessoa que vive o cristianismo como pensa de insensato. Sem senso. E essa pessoa não é conhecida de Deus. Então, nessa segunda-feira, abra o seu coração. Porque talvez você queira tudo de Deus. E quem não quer? Quem não quer toda a bênção de Deus? Quem não quer toda a salvação de Deus? Toda a bênção, toda a glória. E toda a proteção. E é isso que nós temos que ter. É o que nós queremos. São as promessas de Deus para nós. E basta tomarmos posse dessa promessa. Exato. E isso precisa ser feito primeiro observando as intenções e a motivação do seu coração. Deus não liberou por quê? Será que o problema está em Deus ou está comigo? O problema está com quem? Deus não tem problema de abençoar ninguém. Assim que a arca foi colocada na casa de Obed-edom e Obed-edom começou a tratá-la como deveria, a bênção imediatamente foi liberada. E olha que Deus estava furioso com o povo, porque essa arca tinha saído sem autorização, ela tinha sido roubada. Não é verdade? Sim. E eles estavam tentando trazê-la de volta para casa. E de repente cai na mão de quem? De um homem que ao invés de ter medo da arca, disse, pode deixar comigo, eu sei como lidar com ela. Eu não tenho medo de ir para o inferno. Eu quero Deus. Olha a diferença. Eu quero a presença de Deus. Então, talvez você queira tudo de Deus, mas ainda não tenha decidido dar o melhor de si para Deus. Está sempre desistindo, sempre muito atenuado ainda o seu ego, a sua vontade, o seu jeito, a sua hora. Tudo tem que ser do seu jeito, senão eu não quero. Então, a arca não vai se acender em alegria e graça para você, pelo contrário, ela vai te rejeitar. É assim que funciona. É assim que funciona. É simples assim, né? Algumas pessoas que não têm um grande entendimento da Bíblia, o entendimento das coisas de Deus, a primeira coisa que falam, não, mas espera aí, Deus é amor, Deus nos ama, Claro. Somos filhos de Deus. Claro que Deus nos ama, meus queridos, é claro que sim. Mas Deus também é justo, não é? Deus também é justo. E santo, né? E santo. Ele não vai abrir mão do que ele mesmo determinou só porque ele me ama. Não vai dar jeitinho, Exatamente. né? A gente está acostumado com o O jeitinho. brasileiro está muito acostumado com esse O jeitinho, né? jeitinho. O amor de Deus nunca vai deixar de nos alcançar, mas a santidade de Deus também nunca vai ser negada por ele. A característica dele é ser de santo porque eu sou santo. E santidade não tem nada a ver com santarrice, tá, gente? Tem a ver com rendição, com realidade, com vida entregue de verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, minha gente, quem é você? Abinadab ou Obed-edom? Não tenha uma vida igual a de Abinadab, se espelhe em Obed-edom. É um conselho que nós te damos, é o que nós queremos, que você seja extremamente abençoado. E fica uma reflexão. Para o seu mês de dezembro que vai entrar aí, você vai viver um mês de Obed-edom. Um mês de Abinadab. Ou mais um mês de tantos anos de Abinadab. Muita gente pode falar, estou na igreja há mais de 20 anos e nada acontece. Chega um irmãozinho, tem cachoeira de bênção em cima dele. Por quê? Pensa, por que será? Pensa, por que será? E tenha a vontade de ter essa cachoeira de bênção em cima da sua vida. É verdade. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Senhor, nós nos entregamos nessa manhã na Tua presença. E como é grandioso podemos entrar na Tua presença. Nesse momento eu levanto cada ouvinte, cada pessoa que tem assistido pelo Instagram, diante do Teu trono. Amém. E que o Teu Espírito possa despertar um coração novo dentro de nós. Em nome de Jesus. Um coração transformado, um coração que deseja estar alinhado às Tuas coisas. Senhor, ao invés de sermos como Abinadab, nos ensina a sermos como Obed-edom. Dá-nos, ó Pai, a alegria de Davi em olhar para a Tua presença e festejar diante dela. Senhor Deus, em nome de Jesus,
Tira de nós toda religiosidade vã. Tira de nós toda frieza, todo comodismo, toda intenção e motivação errada. Vai arrancando mesmo. Tira, Senhor Deus, de nós toda postura motivada pelas coisas dessa terra e nos dá, Senhor Deus, a alegria da salvação. A alegria de termos a Tua palavra em primeiro lugar na nossa vida. Nos lembra que o Senhor é inegociável para nós todos os dias e que o Teu lugar é o primeiro da nossa vida. Que nós possamos seguir assim, não só nesse mês de dezembro, mas por toda a nossa vida, te levando em alegria, em cuidado, em zelo, em primeiro lugar. E nós sabemos que quando fazemos isso, a Tua bênção está sobre nós. Então faz esse voto em nome de Jesus aí, de colocar Deus em zelo, em primeiro lugar na tua vida. E Deus vai mudar a história da tua casa, da tua vida, do teu casamento, do teu trabalho, da tua saúde. É isso que está precisando nas nossas vidas. Zelo pela palavra de Deus. E o mais certamente Ele fará. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma vencer com as perguntas que foram nos enviadas ao decorrer do programa, agora na pausa que nós tivemos com belos louvores, aí às 9 de Rodolfo Abrantes. Vamos para as respostas, Bispa? Vamos embora, minha gente. Vamos lá, que segunda-feira é dia de alegria, né? Tem que começar. É dia tremendo. Já vivendo o extraordinário de Deus. E a preguiça não deixa. Então tem que começar a preguiça para correr. Sai daqui. Show, preguiça. É isso aí. Tanto que a gente pega às 9 horas da manhã, já tem EBD na igreja de domingo. É isso aí. Não tem essa coisa de preguiça, não. Vamos lá. Como manter a chama de nosso coração acesa? Buscando sempre. Olha, a chama só é acesa por um coração humilde. Uma pessoa orgulhosa que acha que já tem, que acha que já sabe, que acha que já tem todas as respostas, já estudou a Bíblia inteira, eu sei ela de cor. Pois é, o diabo também. E isso não mudou muito a vida dele, não é verdade? Ele caiu, ele se tornou inimigo de Deus. Nós não podemos ser orgulhosos. A nossa chama, ela vem de uma busca constante, de uma entrega constante, de dizer na presença de Deus todos os dias, eu preciso do Senhor para acordar, eu preciso do Senhor para viver, para decidir, para me dar estratégias. Eu quero que a tua presença, a tua arca, né, que é a presença de Deus, vá na minha frente, antes mesmo de eu ir lá no meu trabalho. Vai na minha frente, Senhor, abre caminhos, abre portas para mim. Eu tenho necessidade do Senhor, tenho necessidade de te louvar, necessidade de adorar, né? Igual diz o salmista, bendize ao Senhor a minha alma e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, todo o tempo. Então é assim que a gente não deixa a chama apagar, é constantemente levando a presença de Deus, a nossa necessidade da própria presença dele. É isso mesmo. O que fazer para não se acostumar com a presença de Deus? Acostumar, em aspas, eu entendi, né? Levando em consideração que Abinadab ficou 20 anos lá e possivelmente se acostumou com a virou presença um de Deus. objetão lá na casa Virou um dele. objetão ali, virou algo normal, algo ordinário. Sabe que tem muito cristão que se acostuma a ser cristão. É verdade. Ele se acostuma a ter aquela vida leve e gostosa que Deus nos dá. E ele esquece o valor dessa vida. Então, como não me acostumar, entendendo que não é por merecimento dos seus atos, que não foi algo que você fez que te fez cristão. Porque tem muita gente que diz assim, mas a minha entrega foi muito grande. Não, a entrega de Jesus foi muito grande. Não, mas eu tive que abrir mão de muita coisa. Não, você só teve que abrir mão do teu pecado, da tua ruína, da tua destruição no inferno. Só isso. É verdade. Quem abriu mão de muita coisa foi Deus. Foi. Então nós precisamos literalmente cair na real. Sabe? E dizer, peraí, nada do que eu tô vivendo
dizendo agora, parafraseando o apóstolo Paulo, estudando a vida de Abraão, em Romanos capítulo 4, ele está dizendo assim, eu poderia dizer que o que Abraão viveu foi resultado das suas obras? Não, não foi. Então, quando a gente começa a entender que a nossa vida não é resultado da força do nosso braço, nem das nossas obras, nem do tempo que eu oro, sabe? Porque eu oro muitas horas, sabe, bispo, por isso. Não, não. É porque Deus te abençoa. Se você orar muitas horas com muito amor, muita garra, muito afinco, aleluia. Agora, se você orar para marcar, para ficar falando para todo mundo, já caiu no desgosto. Sabe? Então, é sempre por causa do que ele fez e do que ele faz. Então, quando a gente tem essa consciência humilde, a gente não se acostuma, não. A gente sabe que se ele for embora, o negócio fica feio. Então, a gente não se acostuma nunca. É uma relação de dependência, sempre. Aqui tem uma pergunta, essa aqui é pesada, hein? Essa aqui é. Como lidar com pessoas que acreditam neste cristianismo meia boca? Como lidar com pessoas que acreditam nesse cristianismo meia boca? Pregando Jesus para elas, porque chega um ponto que elas nem sabem mais quem é Jesus. Vira um religioso tão religioso que talvez ele acredite que ele seja até melhor do que Cristo. Então a gente precisa começar a pregar Jesus de novo, novo nascimento, dar um livro do bispo de presente para ele, sua descendência determina sua eternidade, dar um livro para ele entender o quanto ele é miserável, pobre, nu, sem Deus. E fala de Jesus. Ah, mas essa pessoa já conhece. Não, ela é religiosa, ela não conhece Jesus. O meu conselho é, prega Jesus para essa pessoa. Livro que ano que vem está saindo, até o segundo, primeiro semestre do ano que vem está saindo o segundo livro, o livro que foi nos deixado. Tá maravilhoso, hein? Maravilhoso, vamos ter em nome de Jesus um belíssimo lançamento desse livro, não é, Bispa? E em nome de Jesus as coisas vão voltar ao normal, a gente vai começar a fazer os congressos dos livros, porque é algo muito importante para todo mundo, para todos os cristãos, para todos os não cristãos, é esclarecedor, vai mudar a vida de cada um, né? É verdade, você que não é da Ser Rema, fica ligado na agenda, porque você vai poder participar independente de ser membro. Isso. É aberto para todos os cristãos. Para todos os cristãos e não cristãos também queiram conhecer a palavra. Os cristãos, isso mesmo. Por que a pessoa continua indo na igreja e não muda? Olha, a não mudança, sabe que está nesse livro do bispo, né? A não mudança, ela ocorre porque ele ainda não entendeu o que é o cristianismo de verdade. Ele acha que Jesus é como os gregos entendiam, né? Os gregos, quando Paulo ia pregar para eles, a maior dificuldade que o apóstolo Paulo tinha, não é que eles negavam, é que eles diziam assim, ai, que lindo esse Deus, então vem ser mais um Deus. Mais um Vem Deus, ser mais um. Então tem muito cristão que é assim. Ele é senhor de si, mas ele também aceita Jesus. Ele diz, vem cá, Jesus, o senhor também pode participar desse meu reinado. Vamos juntar tudo. Os gregos não entendiam por que Deus não tinha uma cara, não tinha uma estátua. Por que não tem uma estátua para Deus, né? Por que Deus é sem forma? Exato. E por que ele tem que ser único? Por que tem que ser único? Né? E muitas vezes nós caímos nessa mesma questão grega. Eu não quero sair do trono para Deus entrar no trono. Eu quero continuar no trono e eu posso ter Deus como um ajudante, como um mestre místico que me diz o que fazer e se eu concordar, eu faço. Bem. Então é por isso que muitas vezes as pessoas não mudam. O trono da vida delas está com elas. Como não confundir aquilo que faço para Deus com relacionamento de fato com Deus? É fácil. E olha que essa pergunta é muito importante porque muitas pessoas que servem no reino caem nesse erro. Olha, o que eu faço para Deus só tem sentido se eu tenho um bom relacionamento com Deus. Então a minha vida toda tem que estar focada não no que eu faço, mas para quem eu faço. Eu preciso jamais me esquecer de que o meu amor, a minha devoção e o meu temor e a minha vida, o meu relacionamento com Deus, por exemplo, eu sou bispo, o pastor Eduardo é pastor, nós não lemos a Bíblia para pregar.
Nós lemos a Bíblia para conhecer a Deus. E aí a gente vai pregar, mas independente de pregar, nós queremos ter Deus. Nós precisamos ter Deus, conhecer a Deus, desfrutar de Deus, viver Deus na nossa vida. Então, se você se tornar uma pessoa mecânica, onde você tá, tudo que você tem de Deus é o que você faz para ele, então tá errado. Tá errado, porque você deveria estar ao contrário. Você faz porque você tem muito de Deus. Tem que ser assim. E aqui tem uma pergunta que acho que eu vou responder perguntas de muitas pessoas que estão ouvindo a gente agora e tem esse questionamento, não só por essa questão específica, mas por algumas outras questões. Como falar de Jesus para uma pessoa que está revoltada com Deus por causa de uma perda de um filho? Olha, eu vou dizer algo que talvez vá te chocar, mas eu vou te responder dessa maneira. Diga para ela que ela tem liberdade para dizer tudo o que sente para Deus. Diga para ela que ela tem liberdade, que Deus deixa ela chegar na presença dele e rasgar o coração dela, e perguntar coisas, e dizer que está chateada, e dizer que não acha certo o que aconteceu. Quando essa pessoa conseguir se rasgar, é quando ela vai conseguir ter um alento e uma resposta de Deus para o coração dela. Nós tratamos muitas vezes o cristianismo como... Olha, você não pode falar as coisas para Deus, e você não pode orar, e você não pode se render. E não é assim que funciona. Tem horas, sabe, Jó, ele só conseguiu as respostas porque ele se rasgou. Foi ou não foi? Ele se rasgou. Presente o livro de Jó para ela. Jó passou por situações terríveis, perdeu toda a família, perdeu tudo que tinha de bens materiais, então, perdeu a saúde. Perdeu tudo, então diga a ela, faça como Jó. Diga tudo que você tem para dizer para ele. E você vai encontrar uma resposta. Não é fácil, é um momento difícil, mas a resposta está em Deus, a cura está em Deus. A cura está em Deus. Enquanto ela está revoltada com Deus, quem está dominando a vida dela não é Deus. E se não é Deus, é o diabo. A vida, a resposta é essa. A grande verdade de resposta é essa. Exatamente. Não tem como você ficar neutro. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você é do diabo. Você não vai ficar num neutro. A verdade é essa. Então, leve a vida. E Deus não nos rejeita por abrirmos o nosso coração para Ele. Não. Pelo contrário, é o que Ele mais espera que façamos. Colocarmos todo o nosso fardo para que Ele possa carregar. Exatamente. Não é? Tem mais alguma pergunta? Não, bispa, não tem. E falando um pouco da agenda no Ministério Rema, a gente... Tivemos esse final de semana, um final de semana maravilhoso, encontro de homens e mulheres, né? Homens que acontecem uma vez por mês. Graças ao bom Deus, este ano foram 11 encontros de rede de homens e mulheres. 11 poderoso, hein, gente? Uma vez por mês conseguimos fazer os encontros. Esse final de semana aconteceu comigo lá no Templo do Planalto, Jardim Planalto, na Rua Duque de Caxias. E com a bispa aconteceu aqui no Templo Central, na Tenente José Albino, aqui no centro. E foi lindo, mulherada. Foi maravilhoso. Né? A mulherada tem sempre um tratamento diferente, né? A gente tem, né, gente? A gente tem presente, né? Tem... Nós, homens, somos oprimidos. Não. Nada. Né? Mas foi maravilhoso. Foi algo Deus. tremendo. E no próximo mês acontecerá junto. Acontecerá homens e mulheres 25 de dezembro. 25 de dezembro, lá no Templo Central. Então, se você quiser ir, quiser participar. Encontro de casais vai ser em dezembro. Encontro de casais também. 25 de dezembro. E se você quiser participar, mesmo não sendo do Ministério Rema, mesmo não sendo cristão, baixe o aplicativo Ser Rema. Se você tem iPhone, vai lá na Apple Store, baixe C de casa, E de escola, R de Roma e Rema com R-H-E-M-A. Baixe o aplicativo na Apple Store. E se você tem o Android, abaixe o aplicativo na Play Store. Tá? Você pode baixar o seu aplicativo e você vai ter contato lá com toda a agenda da Ser Rema, Bíblia online, cultos online, que você também pode acessar por lá. É uma gama de coisas que você vai acompanhar no nosso aplicativo. Então, baixe o aplicativo
porque também vamos falar um pouco mais adiante, mas também o culto de passagem de ano vai ser tremendo. Vamos sim ter culto de passagem de ano. E avisando, hein, as inscrições para o culto, mega culto da virada, já acontece hoje, 7 horas da noite, no aplicativo está liberado. Então você que é ou não da Serrema e deseja participar, as vagas são limitadíssimas. Isso. Então, hoje, 7 horas da noite, está liberada as inscrições do nosso mega culto da virada. Pessoal da rádio, às 7 horas da noite começam as inscrições. Por que inscrições? Porque é um número limitado de vagas, né? A gente ainda tem uma questão aqui em São Sebastião do Paraíso de distanciamento, né? Minas já. Belo Horizonte, eu assisti ontem o jogo do Atlético Mineirão tava Mineiro lá. Lotado em cima do outro, mas a gente tem que respeitar as normas que nos são impostas e assim o fazemos, né? Então tem que fazer inscrição porque as vagas são limitadas. Ah, mas eu sou fora da igreja, como é que eu faço? Não tem problema, você vai à igreja, vai ter alguém para te receber no Templo Central durante todo o dia. Tem o pessoal da mídia, a Cindy e a Poliana estão aqui conosco, pode procurar a gente, manda mensagem. O único requisito, nas redes sociais que você vai ter suporte. Isso, o único requisito é ou leve a sua carteira de vacinação ou então teste do Covid do dia negativo. Cotonete no nariz e pronto, né? Resolvido aí, o problema. Lembrando que hoje, em todos os templos do Ministério Rema, a partir das 7h30 da noite tem culto de oração. Culto de oração na Rema São Judas, pastora Natália, culto de oração Rema Planalto, pastora Ana e pastor Creuso, culto de oração João 23 com o pastor Carlos e culto de oração lá no Templo Central a partir das 7h30 da noite. Temos culto segunda, quarta, sexta, domingo, sábado também vai ter. Sábado vai ter encontrão dos jovens, hein? Você sábado, que é teens e jovens, vai ser maravilhoso. Com a Débora, eu, a Bispa Thalita também estaremos presentes. Vá, acompanhe, porque o cultão é tremendo. Também acontece uma vez por mês. É isso aí. E toda quarta-feira com o pastor Eduardo, quartas de desenvolvimento. Quarta de desenvolvimento lá no Templo Central. Amém, Bispa? Amém. E o mês promete, hein? No mês promete. Tem muita coisa, muita bênção para você tomar posse ainda até o final do ano. Tem muito tempo aí. Temos 32 dias ainda no final do ano, 33 dias. 35? 35, ó. Então já tem bastante. Tem certeza, Poliana? Bom, temos mais de 30 dias para o final do ano e muita bênção para acontecer. Um forte abraço para todo mundo que nos ouviu. Que Deus te abençoe e uma ótima semana. Forte abraço para o pessoal do Instagram, dezembro. de Poços de Caldas também. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Tchau, tchau.